O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E eu quero começar, nosso tempo é muito pequeno, 1 hora é nada para falar sobre esse tema, então vamos aproveitá-la da melhor maneira. Vamos direto à reflexão. O que é necessário para encantar um cliente hoje? Quando eu sou cliente, quando você é cliente, você já parou para pensar o que é necessário para que você se encante com o atendimento que você está tendo? Com a compra ou com a entrega do produto ou com o recebimento do serviço contratado? Hoje, por mais incrível que possa parecer, as empresas, as pessoas estão ignorando o quanto é importante encantar um cliente, o quanto é importante fazer com que o cliente, ao final da negociação, seja para compra de produto, de serviço, compra de um bem imóvel, principalmente, né? É a aquisição de um sonho, a aquisição de uma oportunidade, a aquisição de uma moradia, a aquisição de um patrimônio para investimento, mas é uma coisa grande. Então, a gente tem que deixar essa pessoa, nós, profissionais da área de vendas, temos que garantir que, ao concluir essa negociação, o nosso cliente esteja plenamente satisfeito. Ele não tenha dúvida, não tenha nenhuma ponta de arrependimento ou de dúvida do negócio que fez. Muito pelo contrário, ele tem que estar convicto e feliz. E quem é responsável por boa parte desse processo para chegar nesse resultado somos nós. Então, a pergunta que eu começo é essa: o que é necessário para encantar um cliente hoje? E a resposta é muito simples. Nós precisamos, primeiro de tudo, ter capacidade de nos relacionarmos. Relacionamento humano, relacionamento entre pessoas. Saber entender, conversar, saber expressar suas ideias e saber entender as ideias dos outros. Então, o relacionamento é fundamental, em qualquer área, em qualquer profissão. E na nossa não é diferente. Mas além da questão do relacionamento, existe também a necessidade, que é fundamental, e cada dia que passa fica mais importante, do conhecimento sobre o mercado. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no segmento que a gente atua? Quais são as novidades? E quanto mais atualizado, quanto mais bem informado eu tiver, mais fácil vai ser para conduzir os processos, sempre garantindo aquilo que a gente falou, a satisfação do cliente. Tá? Então, esse é o mote principal. Capacidade de relacionamento humano e conhecimento, informação. Óbvio que o volume de informação no mundo é monstruoso. Então, a gente tem que selecionar quais são as informações que complementam, que são fundamentais para desenvolver a minha atividade. E aí vem uma outra perguntinha. O que mudou nos últimos tempos em relação à profissão de vendas? A gente sabe que vendas é uma das profissões mais antigas do mundo. E tem quem diga que é a mais antiga, desde o início dos tempos. Se a gente for pensar que vender é vender ideia, vender um processo, vender uma proposta, vender um imóvel, um automóvel, enfim, vendas está intrínseca em tudo. Então, a minha pergunta é exatamente essa. A gente sabe que o mundo está mudando, a tecnologia está acontecendo. O que está mudando na nossa área de vendas? Já pararam para pensar? Está cada dia mais valorizada. É isso que está mudando. Sempre foi importante? Sempre foi importante. Mas a cada dia que passa está ficando mais importante. As empresas estão primando, precisando de bons profissionais nessa área. Agora, eu quero aqui fazer uma brincadeirinha, uma semântica, né, entre vendedor e profissional da área de vendas. E a brincadeirinha é bem simples. Quem tem um pouco mais de idade, um pouco mais de tempo, vai conseguir lembrar que antigamente era muito comum alguém chegar para um colega, um conhecido, e dizer assim: escuta,
você consegue um emprego lá para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu vizinho? É um rapazinho bonzinho, educado. Aí a pessoa pergunta, mas qual a área dele? E respondia, não, qualquer coisa serve, pode ser vendedor mesmo. Algumas boas décadas atrás, era mais ou menos isso. Mas hoje não. Hoje o profissional de vendas é selecionado, é buscado no mercado a peso de ouro, os bons profissionais. E é essa a ideia que eu quero trazer. O que significa ser um bom profissional nessa área? Então eu falo muito vendas, vendedor, profissional de vendas, corretor de imóveis, porque para mim está tudo junto e misturado, é uma coisa só. Se eu hoje, Casarete, tivesse que contratar um novo corretor para minha equipe, o que eu pensaria? Bom, primeiro, qual é o perfil desse profissional? Toda e qualquer empresa, quando vai contratar um novo funcionário, ela tem que desenhar que perfil que ela quer, que tipo de perfil profissional ela quer para a atividade. Então, para o corretor de imóveis não seria diferente. Aí eu fiz a minha liçãozinha de casa aqui. Bom, primeiro, tem que gostar do trabalho que desenvolve. Tem que ter muito orgulho da profissão que exerce. Tem que andar de cabeça erguida. Tem que encher a boca. Tem que falar com o coração. Tem que acreditar naquilo que está fazendo. Outra coisa importante, tem que ser muito comunicativo. E vamos aqui tentar romper mais um paradigma de algumas décadas para cá, porque essa é mais uma das mudanças que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, principalmente nessa área comercial. Antigamente, dizia-se que um bom vendedor era aquele que falava bem ou que falava muito. Tinha até uma brincadeirinha que vendia geladeira para esquimó, vendia terra no meio do mar, depois a pessoa tinha que comprar um barco para chegar na terra que foi comprada. Então, eram comentários, brincadeiras, que hoje passam muito longe, muito longe. Então, hoje, comunicação não é falar muito, é saber o que falar, é saber a hora de falar, é saber com quem está falando. Então, é comunicação mesmo, da forma como deve acontecer. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, assim, muitos temas que a gente fala aqui, depois a gente vai precisar, aqueles que acharem que precisam, que podem, vão ter que se aprofundar um pouco mais. Então, quando a gente fala de comunicação, por exemplo, só a comunicação, a gente pode falar em um curso de 8 horas para falar sobre comunicação verbal, mais 8 horas para falar sobre comunicação escrita, mais 8 horas para falar em comunicação não agressiva ou comunicação assertiva. Então, assim, aqui a gente está tendo uma ideia do que é importante na profissão, mas depois a gente precisa, como em qualquer outra profissão, continuar se aprofundando, continuar estudando, porque é importante isso para a gente. Bom, outra característica que tem que ter nesse profissional tem que ser uma pessoa bem-humorada. Agora, o que é ser bem-humorado? É ser o contador de piada? É ser o camarada que onde chega fica brincando, tirando sarro e botando apelido em todo mundo? Óbvio que não. Ser bem-humorado é uma pessoa que pensa positivo. Ser bem-humorado é uma pessoa que consegue enxergar o que tem de bom nas situações e não só ficar reclamando de tudo. Ter bom humor é ser uma pessoa alegre. Então, onde você chega, com quem você está, você contamina com o vírus do bom humor, com a alegria, com a felicidade. Outra característica, tem que saber trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Ah, não, mas eu trabalho. Eu saio de manhã, eu vou aqui, eu vejo o imóvel, eu converso. Não, não. Você trabalha com uma equipe muito grande. Tem alguém que faz a captação do imóvel, tem alguém que faz a fotografia do imóvel, tem alguém que divulga nas redes sociais esse imóvel, tem alguém que atende telefone e passa recado para você, tem alguém que cuida da documentação. Enfim, é uma equipe muito grande. A gente precisa entender como isso funciona e facilitar sempre o trabalho do próximo, para que eles também facilitem o nosso. Outra característica, ser organizado, muito organizado. Tanto nos seus compromissos, com horário, com data, com prazo. Aquilo que você falar, você tem que cumprir. Tá? E os documentos, os processos, respeito aos processos estabelecidos. Isso é muito importante porque dá fluidez, dá segurança, dá celeridade
ao resultado dos objetivos a serem alcançados. E, por fim, mas não que encerra, porque teria uma lista maior, mas por hoje acho que está legal, estar sempre disposto a aprender. Hoje, a gente acorda e tem uma certeza, que tem muita coisa para aprender no dia de hoje. Então, as pessoas que ficam atentas, observadoras, que são um pouco mais humildes, elas conseguem aprender com todas as outras pessoas. Elas conseguem aprender com a observação, com a audição, com a percepção. Essas são as características básicas que eu gostaria, que eu procuro num profissional para trabalhar, principalmente como corretor de imóveis ou na área comercial. Tá bom? Outra característica importante que a gente tem que pensar, além do perfil comportamental, quais são as competências desse corretor? O que esse corretor tem que saber fazer? Né? O que ele tem que ter capacidade de entregar? Então, primeira coisa, ele tem que saber identificar quem são os seus potenciais clientes. Senão, ele vai ficar dando tiro para todo lado, conversando com todo mundo, oferecendo para todo mundo, inclusive para pessoas que não querem ou não podem ou não estão no momento adequado para fazer a aquisição desse imóvel. Outra competência, ele tem que saber desenvolver uma estratégia de abordagem. Ou seja, ele tem que planejar como ele vai agir, o que ele vai fazer, o que é importante, que tipo de informação ele tem que trazer ao final de cada contato. Como é que ele vai construir, com cada informação recebida, uma argumentação de proposta, uma argumentação de venda lá na frente. Outra competência importante, ele tem que saber prospectar. Prospectar é desenvolver novos prospects, novos clientes potenciais, novos mercados, novos segmentos. Ele tem que ter capacidade de apresentar a sua proposta. Aquilo que ele traz para o cliente, aqueles imóveis que ele selecionou, aquelas alternativas que ele está trazendo, profissionalmente foram analisadas, avaliadas por ele. Então, ele está respaldando, ele está dizendo neste momento, olha, estou te apresentando esta proposta porque ela é a mais indicada, é a mais adequada para o senhor, para a senhora, diante da sua necessidade. Tem uma profundidade tão grande o que a gente está falando, porque o vendedor, ele está preocupado em vender o que ele tem. O profissional de vendas está preocupado em atender o que o cliente precisa. E no nosso mercado, o que a gente faz, quando a gente não tem exatamente o que o cliente precisa, o que hoje é muito difícil com o recurso da tecnologia, então a gente faz uma pesquisa interna, busca, garimpa, acha e traz essa solução. Nem que seja em parceria, né? Mas tem que acontecer. Outra competência importante do profissional da área comercial ou corretor de imóveis, ele tem que estar apto e saber que o propósito dele é solucionar problema. Ele não está lá para criar mais problemas, e sim solucionar, resolver. Então, quando fala em identificar os seus clientes, a gente está falando de saber quem é o meu público-alvo. Meu público-alvo para a região A, para a região B, para o imóvel do padrão A, para o imóvel do padrão C. Eu tenho que definir quem é o público-alvo, porque em função deste público, eu vou desenvolver um plano específico para fazer a abordagem. Plano feito, eu tenho que ter capacidade de executá-lo, de fazer acontecer. Apresentar a proposta é ter argumentação, dados, fatos, informações concretas. Não eu acho, eu penso, deve ser, pode ser. É, concretamente. Isso dá segurança. E solucionar problema é ter foco, ter interesse pelo cliente. É saber o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Sabendo isso, aí eu vou aplicar todos os meus conhecimentos, os meus contatos, os meus recursos técnicos e profissionais e vou entregar essa solução. Bom, e qual é a diferença, então, entre um vendedor e um profissional de vendas? Eu já falei algumas aqui. Aliás, já falei várias, mas eu poderia sintetizar dessa maneira. O profissional de vendas apresenta soluções. O vendedor, ele só quer bater meta.
O vendedor, ele só quer ser campeão de vendas no final do mês. O vendedor só quer vender, vender e vender. O profissional de vendas, ele também quer bater meta, ele também quer ser campeão de vendas, ele também quer vender, vender e vender. Mas sempre sendo uma solução para o seu cliente. Tem uma diferença muito grande nisso e a gente precisa prestar atenção. Então, você quer se destacar na área comercial? Tenha sempre os olhos voltados para o seu cliente. Agora, eu estou dizendo que tem que apresentar a solução. E para apresentar as melhores soluções? O que o corretor precisa? O que é fundamental que esse corretor conheça? Ele tem que conhecer o mercado que ele atua. Hoje o mercado está muito complexo, tem muitos detalhes e a gente tem que estar bem inteirado sobre isso. E eu arrisco até dizer que a gente não consegue estar atualizado sobre tudo. Então a gente acaba escolhendo um nicho, um segmento, e ali a gente vai se profissionalizando, vai se especializando, né? Os demais segmentos ou mercados a gente até conhece, entende, mas não que a gente seja um grande especialista, porque não dá para ser um bom especialista em tudo. Outra base de conhecimento fundamental para o corretor de imóveis são os concorrentes. Quem são os seus concorrentes? O que eles têm de diferencial? O que eles ofertam para o meu cliente, para o mesmo cliente, meu e deles, que é o nosso público-alvo? O que faria o meu cliente se interessar em fazer um negócio com um concorrente e não comigo? Então, fazendo isso, tendo esse tipo de busca, de pesquisa, tem um nome técnico para isso, chama-se benchmark. A gente vai pesquisar o que o mercado, o que o concorrente está fazendo. Então, quando eu consigo entender o que o meu concorrente ou os meus concorrentes estão fazendo, eu posso, no meu planejamento, estabelecer ações para que aquilo que o meu concorrente faz melhor do que eu possa me igualar a ele. No mínimo, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Eu preciso descobrir quais são os pontos que eu sou mais forte, que eu sou mais qualificado, que eu tenho mais condições do que o meu concorrente. Porque isso tudo é argumentação sólida na hora de apresentar a minha proposta e de convencer o meu cliente. Eu tenho que conhecer tudo sobre a empresa que eu represento, que eu trabalho. Por que conhecer tudo? Quais são as normas, quais são os procedimentos, quais são os benefícios que a empresa tem, né? Quais são as flexibilidades, os diferenciais dessa empresa. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, mais qualificado, mais preparado eu estou. E, obviamente, conhecer os clientes, conhecer os segmentos, conhecer o mercado, conhecer o público. Quanto mais eu domino sobre as necessidades de um determinado público, mais fácil fica eu aplicar todos os demais conhecimentos adquiridos. Agora, vale aqui uma reflexão, uma pontuação. Algum tempo, quanto maior o tempo de experiência numa atividade, tempo de experiência, de vivência de atividade, contava muito só pelo fato de eu ter 10 anos de profissão e você ter 1. Isso já era um diferencial enorme. Mas hoje, não importa se você tem 10 anos, se o outro tem 1 ano. O que importa é quem está mais inteirado, mais familiarizado, mais atualizado e atendendo mais esses requisitos, essas questões que eu estou colocando aqui. Inclusive como perfil e competência. Então, óbvio, que se você tem 10 anos e aplica tudo isso, e o outro tem 1 ano e aplica tudo isso, a tua bagagem é maior, você carrega uma experiência maior. Mas não se paute ou não se acomode só no tempo de vida profissional que você tem, porque isso não está garantindo mais nada para ninguém. Bom, eu estou falando aqui assim, sobre a importância da comunicação. A comunicação é essencial para o relacionamento, como eu disse no começo, o relacionamento é fundamental para a gente poder estabelecer um vínculo com outras pessoas e criar oportunidade de relacionamento comercial. Quando a gente pensa aqui nesse gráfico,
Do lado esquerdo, nós temos o eixo vertical, onde o nível de confiança entre duas pessoas, sempre que se conhecem, a tendência é que ele seja baixo. Eu não conheço a pessoa, não é que eu desconfie, mas eu também não confio plenamente. É baixo. E no eixo horizontal, a intenção, a vontade de colaborar, de construir junto com aquela pessoa, também é uma questão baixa ainda. Eu não estou empenhado, eu não estou comprometido, eu não estou engajado com essa pessoa para chegar num resultado. Então, a primeira vez que eu vou conversar com um corretor de imóveis, eu vou dizer para ele o que eu preciso, mas eu vou com ressalvas até onde eu posso dizer, o que eu posso confiar, como é que esse cara vai usar a informação que eu estou passando. Então, fica aquela coisa assim meio água morna, né? Ainda no início. Mas, à medida em que a gente vai evoluindo e sabendo fazer o processo do relacionamento da forma correta, ele vai passando de uma situação, de um status defensivo entre as pessoas para um espaço respeitoso. É um momento onde as pessoas passam a admirar e respeitar o conhecimento técnico do outro, a veracidade do interesse do comprador, do cliente. Então a coisa começa a tomar mais corpo. E à medida em que a gente continua evoluindo, a gente vai chegar numa sensação positiva. É onde a gente precisa e quer chegar. É no relacionamento sinérgico, onde as nossas experiências, os nossos desejos, os nossos objetivos interagem, convergem. Então, acontece o quê? Eu quero vender um imóvel para você e você quer comprar um imóvel de mim. Simples assim. Eu estou te atendendo bem, você está satisfeito, está contente, então você quer comprar esse imóvel comigo. E eu gosto de você, me identifiquei, eu quero te atender bem, quero vender. É óbvio que no processo, no percurso, ele pode comprar de qualquer outro, como eu posso vender para qualquer outro. Mas quando a gente fala de fidelizar, de construir relacionamento com o cliente, para que a gente chegue a ter a chance de efetivar um bom negócio, a gente precisa chegar nesse nível de sensação positiva, esse nível de relacionamento franco, sincero, sinérgico entre as pessoas. Então, de novo, para aqueles que entendem, aqueles que acham que podem ou precisam se aprofundar um pouco mais nessa questão da comunicação, procura buscar um pouquinho mais de bagagem, de informação. Quando a gente fala de comunicação, inclusive, existem alguns cuidados durante a comunicação. Como, por exemplo, tom de voz. Tem gente que fala alto demais, tem gente que fala baixo demais, tem gente que fala rápido demais, tem gente que fala lento demais. Eu não sou desse jeito e vou ser assim e vou falar do jeito que eu estou acostumado. Tem uma coisa chamada em PNL, Programação Neurolinguística, que a gente usa muito em comunicação, que é chamada de rapport. Então, para que eu possa me identificar com o meu interlocutor, com a pessoa com quem eu estou me relacionando, eu tenho que me adequar àquilo que para ela é mais comum. E assim fica mais fácil o entendimento, a interpretação dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tom de voz, com a entonação. Eu não posso ficar naquela frequência constante, sem entonar, sem dar peso, sem chamar a atenção para determinados momentos ou determinadas informações. Uso de linguagem adequada, né? Tomar cuidado com algumas palavras, né, que de baixo calão, ou até tomar cuidado para não usar só ou muitos termos técnicos sem traduzi-los para que o cliente leigo possa entender o que a gente está falando. Ter uma argumentação consistente e convincente, trabalhar sempre com dados e fonte dos dados. Da onde eu estou trazendo, da onde eu estou tirando essas informações, para dar veracidade, dar segurança à informação que eu estou passando. Muito, sempre, muito respeito ao outro ser humano e muita cordialidade, que é o mínimo do dever cívico de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Mas olha, temos que ter atenção também, e principalmente,
há muito daquilo que a gente não vê e não ouve. É o que a gente chama de capacidade de percepção. É estar atento, é perceber o ambiente, é perceber o clima, é perceber o comportamento. E aqui entra muito fortemente a programação neurolinguística, que é a comunicação não verbal. É o corpo falando. E essa é uma técnica, uma habilidade que eu julgo assim, muito importante para qualquer profissional de vendas, qualquer um. Porque quando você está se relacionando com alguém, com uma família principalmente, você está conversando com uma pessoa da família, o pai, a mãe, um filho, mas você tem que estar em condição de observar o comportamento dos demais membros da família. Como é que eles estão reagindo a essa conversa? Mas, enfim, o alerta é esse. Muita atenção, muito cuidado e preste muita atenção também naquilo que você não vê e não ouve, mas que efetivamente está acontecendo. O corretor precisa entender ainda quais são as necessidades e expectativas dos seus clientes. O que é necessidade? É o que ele precisa. O que é expectativa? É o que ele espera. Muitas vezes, a gente entende a necessidade, mas não dá atenção para o que ele espera. Ele é atendido na sua necessidade, mas está frustrado porque não aconteceu o que ele gostaria, o que ele queria. Muitas vezes eu trabalho para atender o que ele espera, mas ele vai se frustrar porque não resolveu aquilo que ele precisava, o problema que ele tinha, a necessidade dele. Então, para que isso aconteça, é preciso que o profissional da área de vendas, o corretor de imóveis, trabalhe como investigador. Investigue. A melhor maneira de conhecer a necessidade e expectativa de um cliente é fazendo perguntas. Mas não é qualquer pergunta, são perguntas inteligentes e assertivas. Perguntas que a resposta vai somar para eu poder construir uma argumentação forte e consistente para poder que o cliente se convença e aceite aquilo que eu estou oferecendo. Então, gente, fazer perguntas é uma habilidade. Eu diria que fazer pergunta é mais difícil do que responder pergunta. Isso eu descobri quando eu comecei a dar aula muitos anos atrás em cursos de pós-graduação. E aí eu comecei, na hora de fazer as avaliações, as provas, eu tinha que parar para fazer pergunta. Mas eu não queria fazer pergunta, aquela pergunta objetiva, aquela pergunta direta. O cara vai no livro, vai na apostila, vai lá ler a resposta, pronto, está a resposta. Então eu queria fazer pergunta que ele pudesse pesquisar onde ele quisesse. Nas minhas provas pode usar livro, apostila, fazer o que você quiser, pode fazer em dupla. O que me interessa da resposta é o que está aqui dentro. Você não vai achar a resposta. Então, quando a gente faz esse exercício para desenvolver, para criar perguntas inteligentes, a gente começa a fazer um grande diferencial. Porque a nossa capacidade de percepção, tanto de necessidade quanto de expectativa, potencializa muito. E com isso a gente começa a ser muito mais assertivo nas ofertas que a gente faz para o cliente, nas alternativas que a gente traz para ele conhecer. Agora, fazer pergunta, uma sondagem. Sondar é pesquisar, é perguntar. Após fazer a pergunta, cale-se e escute. Tem gente que pergunta, fala, responde, ou comenta, observa e faz outra pergunta e comenta, fala. Perguntou, cala a boca e presta atenção. Se esforça ao máximo para entender o que está sendo dito, o que está sendo mostrado e aquilo que nem é dito e nem é mostrado, mas está no contexto da conversa. São essas informações que vão te possibilitar evoluir para uma boa negociação. Fazer boas perguntas é uma arte, gente. É um grande desafio. Então, eu sugiro a vocês que, à medida em que vocês possam, né, arrumem um tempinho e comecem a brincar de formular perguntas para determinado empreendimento, para determinado tipo de imóvel, para determinado padrão de público, para determinada região. Que tipo de perguntas eu preciso fazer para, com essas respostas, poder construir uma argumentação forte?
fazer pergunta é tão inteligente e interessante que eu posso usar o artifício de fazer pergunta para engajar cliente na conversa, para fazer com que o cliente fale mais, se solte um pouco mais, para que haja um pouco mais de fluidez, para a gente poder se aproximar, para eu poder conhecê-lo um pouco melhor. Então, fazer pergunta é, sem dúvida nenhuma, assim, uma atenção muito grande que a gente tem que ter. Mas aí você faz a tal da pergunta e o cliente diz não. E aí? Assusta? E agora? O que eu faço? Se não. Não quer mais? Vira as costas, vai embora, então tá bom? Claro que não. Primeiro que quando a gente fala de venda, a gente não faz uma pergunta. E então, o senhor quer comprar? E então, o senhor vai ficar com o imóvel? Claro que não. Eu vou fazendo micro fechamentos ao longo do processo. Então ele vai dizendo sim aqui, sim ali, sim ali, sim ali. Chegou no final, ele vai dizer um sim. Ou, no máximo, um pequeno não. Quando o cliente diz um pequeno não, eu entendo isso como uma objeção. Não é um não, não quero, é uma objeção. Olha, não, e aí eu vou descobrir por que não, por que esta situação. E aí eu vou trabalhar para romper essa barreira. Ah, entendi. Então, se eu resolver esta questão, o senhor compra o imóvel. Se eu encontrar um imóvel que atenda esta necessidade, o resto está resolvido. É só essa questão. Então, eu vou minimizando todas as objeções que ele possa ter. Rompendo uma a uma, superando uma a uma. É assim que a gente vai conseguir chegar no resultado que a gente precisa. Agora, profissional, entenda que a gente tem que conseguir pensar e respeitar a partir do ponto de vista do nosso cliente. Para nós é tudo muito óbvio, né? Muito claro, muito objetivo, mas para ele não. Quantos imóveis eu vendi neste ano, neste mês, nesta semana, às vezes, pode acontecer? E quantos imóveis esse cliente comprou ao longo da vida dele? Então, quem tem experiência aqui no negócio sou eu, não é ele. Meu processo enquanto profissional é auxiliá-lo, dando subsídios, trazendo esclarecimentos, de modo que ele tome a decisão e escolha o melhor caminho para ele. Portanto, gente, vender é resolver problema. E aí nós temos dois tipos de pessoas, dois tipos de profissionais, dois tipos de corretores de imóveis, qualquer profissão. Ambos têm objetivos, ambos querem chegar ao resultado, ambos querem cumprir meta, ambos querem vender, ambos, perfeito. A diferença que existe entre um e outro é que um tipo de pessoa é reativa e o outro é proativa. O que significa isso? Que a pessoa reativa, ela só se mobiliza, ela só se movimenta, ela só toma atitude a partir do momento que tem uma pressão externa. Ele tem uma meta para cumprir, se não cumprir vai ser advertido. Ele precisa vender para pegar o dinheiro para pagar suas contas. Então, quando tem uma pressão externa, essa pessoa se motiva. Se motiva não, se mobiliza, se movimenta na direção de fazer alguma coisa. Mas tem o proativo. O proativo, ele é, por natureza, uma pessoa motivada e criativa. Motivada, ela quer, ela gosta, ela tem motivos para, ela faz de coração, ela faz com vontade. E ela tem criatividade para encontrar alternativas, caminhos, formas, maneiras diferentes. Ela busca novos conhecimentos, novas experiências. E com isso ela faz com amor e com certeza ela faz toda a diferença. Então, tudo que eu estou falando é assim, é muito fácil falar, né? Na hora de fazer é que a coisa fica diferente. Porque a dificuldade do nosso trabalho, ou a dificuldade do trabalho da grande maioria das pessoas, é que a gente sempre tem que lidar com outras pessoas. E essas outras pessoas têm características, tipos de jeito, de crença, de valor, completamente diferentes umas das outras. Tem aquela que é mais irritada, aquela que é mais dependente, a mais segura, a que demora mais para tomar uma decisão, a outra que se põe na condição de que sabe tudo. Enfim, esse tipo de perfis diferentes é que eu tenho que aprender a respeitar.
Então, em relacionamento interpessoal, no curso de relacionamento interpessoal, a gente aprende a identificar essas características e como trabalhar com essas características. Mas aqui eu vou deixar uma dica fundamental e importantíssima para vocês, que é o pulo do gato. Seja qual for o tipo da pessoa com quem você está lidando, trabalhe com o seu coração e com a sua razão. O que é certo deve ser feito sempre. A maneira como eu vou fazer, o meu coração vai determinar. Fazer com educação, com respeito, com cordialidade, da melhor maneira possível. A isso, a gente dá o nome de atendimento humanizado, ou de relacionamento humanizado. É uma palavra que está muito em pauta, muito em voga no mercado, né? No mercado profissional de um modo em geral. Porque a gente foi caminhando para um processo de autoatendimento, tecnologia, WhatsApp, rede social. Então, o cliente entra no site, escolhe, vê. Gente, vamos dar um passinho atrás. Vamos humanizar esse relacionamento. Vamos respeitar como as coisas funcionam. Tá bom? E agora, eu quero aqui partir para o encerramento, né, da minha parte, mas eu quero deixar o canal aberto, porque eu tenho a impressão que vocês devem ter dúvidas, sugestões, comentários, e eu quero ouvi-las, estarei aqui para ouvir. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu quero deixar um convite. Visitem lá o nosso site, dowexperts.com.br, e lá nós temos uma grade de cursos abertos, onde as pessoas se inscrevem e participam desses cursos. Tem todos esses cursos que eu estou falando para vocês. Condução de reunião, relacionamento, negociação, vendas, enfim, diversos temas. E além desses cursos que as pessoas se inscrevem, também tem a grade de cursos e palestras que podem acontecer in company. O que é um curso ou uma palestra in company? A tua empresa, você chama, contrata, organiza um evento exclusivo para o teu time. Pode ser presencial ou online. E aí, então, a gente vai trabalhar o tema ou os temas que forem escolhidos internamente com o grupo. Tá bom? Estou chegando aqui no Juntos Ficamos Mais Fortes, mas é aqui que eu quero dar uma pausa para a gente conversar um pouquinho. Natasha, agora está com você. Então, Luiz, a gente teve bastante participação aqui, mas nenhuma pergunta. Não? Não, nenhuma pergunta, não. Aí, se você quiser, a gente tem aqui a participação do pessoal, posso colocar aqui, mas questão não teve nenhuma, não, pelo menos por enquanto. Vamos então, pessoal? Então, vou colocar aqui, tá? Por favor. Se tiverem dúvidas, sugestões, comentários, observações a fazer, tragam suas experiências para somar aqui, para compartilhar com os colegas. Legal. Vamos lá, Vanderlei, Júlio. Participem. Eu aqui preocupado, falei, não posso passar muito do meu tempo para dar tempo de conversar com as pessoas. Boa noite, Adolfo. Praia Grande, terra boa. Estamos na região da Baixada. Adolfo. Gente, participação? Petrolina, Pernambuco, que beleza, hein? Valeu, Rony Clay. Então me contem, como é que está o mercado aí de vocês? Estão vendendo muito? Está aquecido? Como é que está? Como é que os clientes estão se comportando? Quando o cliente fala que vai consultar a esposa, você já descobriu que o público-alvo seu, quem tem o poder da decisão é a esposa. E normalmente é ela mesma que manda, né? É ela que manda.
Suas informações foram suficientes para virar uma chave importante. Agir com o coração e razão. Obrigada. Margarete, o truque aí é assim. Se tem alguma coisa que deve ser feita, a minha razão diz para fazer. É o certo e eu vou fazer. Só que, como a gente sabe, tudo tem muita forma diferente de fazer. Tem sempre um jeitinho melhor de falar, um jeitinho melhor de fazer, de informar. Então, o coração serve para isso, para a gente sempre lembrar que é um ser humano que está do outro lado. Vamos respeitar essa característica, essa condição de outra pessoa que tem suas dificuldades, seus desejos, seus valores lá do outro lado, né? Mas é isso, Margarete. William Cotia, tudo bem? Luiz, esse é o último até agora. Apareceram alguns aqui, mas... Bora, gente, vamos conversar. Marcelo. Como treinar estagiário para ficarem afiados nas vendas? Acima de tudo que o professor falou. Ensina de tudo que o professor falou. Marcelo, quando a gente fala de estagiário, a gente tem que entender o seguinte: em via de regra, é alguém com baixa idade, portanto, pouca experiência de vida. E é alguém com pouca ou nenhuma experiência profissional. Estagiário, a gente tem que sempre fazer um plano de desenvolvimento. É um plano de encarreiramento. O que é importante, como eu disse aqui, onde que eu quero que um profissional da área comercial, um corretor profissional gabaritado, chegue. Para ele chegar aqui, ele tem alguns degraus, ele tem uma escadinha para subir. Essa escadinha leva tempo. Então, tem gente que contrata estagiário e quer que em um mês o cara saia fazendo coisas de um especialista. Não vai fazer. Nem deve. Então, o que é importante? Por onde começar com o estagiário? Aí é muito característico, muito particular da sua organização, da empresa que você trabalha, do modo que você trabalha. Mas, em via de regra, é o conceito ou o princípio da delegação que deve ser adotado. Como delegar? Então, tem todos os processos, as etapas da delegação. Evidentemente que eu vou ter que definir o que eu quero para esse estagiário em um dia, em uma semana, neste mês, que tipo de aprendizado. E, a partir daí, eu vou dando as condições, as orientações, os treinamentos, quando necessário, e os cases para ele vivenciar. É difícil falar de maneira muito subjetiva, mas vamos pegar um exemplo. Eu tenho um estagiário que está entrando na área comercial e eu quero que ele se torne um corretor. Bacana. Qual é a primeira coisa que ele tem que desenvolver, na minha concepção? É a capacidade de se comunicar. Primeira, ele tem que saber se comunicar, sabendo se comportar, tudo aquilo que a gente falou, postura comportamental, entonação, enfim, ele tem que saber se comportar. Seja qual for o ambiente que ele tiver. 2, ele tem que desenvolver a capacidade de comunicação dele. Muito mais no nível estagiário de ouvir, entender, aprender, perguntar, refletir e, na dúvida, voltar a falar contigo para ver se o entendimento está correto ou não, do que sair falando e dando respostas. E sempre que possível, leve esse estagiário com você para as ações, para o campo. É muito legal. Faça com que ele vá se inteirando das normas, das leis, das regras, dos procedimentos internos da empresa. Faça um planinho de desenvolvimento para ele. Concluiu meu curso em gestão imobiliária, tirei meu Cresce esse mês. Parabéns, Rony Clay. Alinhando qual nicho seguir. É isso aí. Experimente, veja qual você se identifica mais, qual na tua região tem um potencial bacana. Muita gente vai naquele que está dando muito certo. Bacana, mas esse tem muita gente já.
vale a pena dar uma parada e refletir. Naquele onde tem menos gente, então você pode trabalhar num universo mais requintado, né? Menor concorrência com maior qualidade de atendimento, mais tipo boutique mesmo, uma coisa mais elitizada. Ok, isso. Boa noite, prezado. São José dos Campos. Valdinei, São José, que bacana. Como desenvolver o trabalho de corretor, ainda tendo trabalho CLT? William, a questão do plano B, a questão da transição, ela sempre é um pouco, ela exige um pouco mais de sobrecarga, de extra time, né? A gente tem que dedicar mais tempo a isso. Você tem uma grande vantagem que normalmente CLT trabalha dia de semana, horário comercial. E o corretor ele tem um espaço bacana para trabalhar de final de semana. Então, acaba facilitando um pouco essa sua transição. Essa é uma dica. Procura durante a semana, nos horários, nos tempos que você pode, agendar suas visitas, seus contatos para o sábado e domingo. Então, você vai sacrificar um pouquinho o convívio com a família, né? Porque você vai estar a semana toda trabalhando no CLT, mais no final de semana. Mas é por um período. É uma questão de algum tempo, pouco tempo, dependendo da forma como você conduzir isso, que vai trazer um resultado legal para você. O campo imobiliário é riquíssimo, riquíssimo. Agora, falando com todo respeito à categoria, e eu estou na casa de vocês, então eu devo mais respeito ainda, mas eu quero dizer assim, vendedor tem demais. Profissional de vendas, não. Não tem. Sabe aquela história, quando você encontra alguém que te fala bom dia, boa tarde, por favor, pois não? Você fala, nossa, que pessoa educada. Chama atenção ela estar fazendo o que todas as pessoas deveriam fazer. É isso que acontece quando eu encontro um profissional de vendas em qualquer área. É isso, chama atenção. Qualquer área. Quer ver um exemplo? Final de semana, saí com a minha esposa, ela foi comprar um tênis, foi escolher um tênis. Entramos seguramente em umas 7 lojas na avenida. As 6 primeiras não tinha profissional, tinha vendedor. Chegaram a ponto de dizer, a senhora escolhe lá na vitrine, escolhe e depois me chama que eu vou pegar. A gente foi para a vitrine já estava na calçada, foi embora. Na 7ª loja, nós nem compramos o tênis. A pessoa vendeu com tanta naturalidade que ela já saiu com o tênis no pé, feliz da vida. É assim, é um tênis. Imagina um imóvel. Não tem nada pior na área comercial para o cliente, nada pior do que alguém fazer um negócio e depois com aquela sensação de perda. Será que foi certo? Será que foi bom? Será que era a melhor opção? Será que eu não deveria ter feito? Não tem nada pior do que isso. Tá bom? Boa noite, subdelegado seccional leste do Cresce. Boa noite, Rafael. Estamos falando com uma autoridade do Cresce. Adriano, Luiz, estou começando no atendimento de clientes de alto padrão. Isso é bacana, hein? O que você orienta referente a esse perfil de cliente para fechar bons negócios? Bom, primeira coisa, Adriano, primeiríssima, é conhecer esse mundo. São valores com características diferenciadas. Não dá para gente, eu digo a gente, eu me colocando num padrão que não é esse, tá? Eu estou mais num padrão mediano. Então, se eu for vivenciar esse mundo com a referência que eu tenho, eu não vou me identificar, eu não vou me relacionar de igual para igual. Então, a primeira coisa, estude bem esse mercado, veja quais são os valores, o que para eles é importante, o que caracteriza, porque muito para eles, muito da necessidade é mais status, é mais aparência, é mais presença, é mais... Sabe quando você vai comprar uma calça jeans de 1.000, 2.000 reais?
ela funciona tanto quanto uma calça jeans de 100, 200 reais. Mas a de 1.000 ou 2.000, ela tem uma etiqueta que a de 100, de 200 não tem. O tecido é o mesmo, a linha a mesma, o lugar que faz é o mesmo, mas a etiqueta é diferente. Então, quem paga R$2.000 numa calça, não está necessariamente comprando a calça, está comprando a etiqueta, a marca. Eu posso, eu tenho, eu uso, eu pertenço a esse mundo. E esse mundo de alto padrão é exatamente assim. Então, é o que eu estava dizendo. É um universo menor, mais fechado, mais difícil de entrar, Adriano, mas se você já está com o pezinho aí dentro, parabéns, vá em frente. Mas vá com essa atenção, estude muito. Procure não trabalhar só com as suas referências, mas entender as referências deles e usar essas referências como parâmetro, tá? Mas é bem bacana, show de bola. E sem falar que o resultado também é bem produtivo, bem valoroso, né? Outra coisa importante, esse tipo de cliente alto padrão, normalmente, quando eles fazem, quando eles criam um relacionamento bom com um profissional, eles tendem a ter esse profissional como um consultor pessoal. Então, quando você atende um cliente nesse padrão, toda vez que ele precisar de um imóvel, de alguma coisa, ele vai acionar você primeiro. Nem que seja para intermediar, para ver se está certo, porque ele conseguiu, ele foi conquistado por você, ele tem confiança em você, ele acredita em você. Então, é um segmento bacana. Você pode até depois dar uma vertente aí para consultoria do ramo imobiliário na área comercial, para grandes investidores, que tem bastante também por aí. Enfim, o mercado é amplo, é grande. Depois me conta, quando você estiver lá, se está dando certo. Luiz, encerraram aqui as perguntas, tá? Já te agradeço de antecipadamente pelo tempo aqui dedicado a gente, e se você quiser encerrar, fique à vontade, tá bom? Bom, da minha parte, então, se as pessoas não têm mais comentários a fazer, mais uma vez eu agradeço o Cresce, mais uma vez eu agradeço os participantes que estão aqui e me coloco à disposição. A partir de hoje, meus dados, meus contatos estão aí, a partir de hoje eu fico à disposição de vocês para a gente ir construindo juntos. É assim que funciona, parceria. A gente dá as mãos um para o outro e fica mais forte e vai seguindo assim. Tá bom, gente? Estamos pertinho do final de semana, desejo a todos um final de semana maravilhoso. Quem vai trabalhar no final de semana com muitas vendas e muitas prospecções promissoras, tá bom? Grande abraço a todos.